O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 426. Com as romanas em Cesareia Marítima. Profecia em Virgílio. A jovem escrava salva. Valtorta descreve a visão do dia 1º de maio de 1946. Visão incrível. Prestem atenção. Jesus hospedou-se com a humilde família do cordoeiro. É uma casinha baixa, com as paredes impregnadas de água salobra, pois está bem perto das águas do mar. Atrás da casa há uns armazéns mal cheirosos, onde se descarregam as mercadorias, antes que sejam levadas embora pelos diversos compradores. Na frente, há uma estrada poeirenta, por onde passam rodas pesadas e barulhenta por causa dos descarregadores, dos moleques de rua, dos carroceiros e dos marinheiros, que vão e vêm sem parar. Para lá da estrada há uma pequena doca, com uma água oleosa devido aos detritos nela jogados e à sua imobilidade. Água parada. Depois da doca começa um pequeno porto em forma de canal que vai desembocar no verdadeiro e amplo porto, capaz de acolher os grandes navios. Do lado do ocidente, há uma esplanada arenosa, onde se fabrica corda, no meio de uma grande chiadeira de cabrestantes de torção, movidos à mão. Do lado do oriente, há uma outra pequena esplanada muito menor, mas mais barulhenta e desordenada, onde homens e mulheres estão remendando redes e velas. Depois vêm-se uns casebres baixos com suas paredes impregnadas de água salobra, cheios de meninos pequenos e seminus. Certamente não se pode dizer que Jesus tivesse escolhido um alojamento senhoril. Moscas, poeira, cheiro de mareta estagnada e o cheiro de cânhamo molhado são as coisas que dão tom a este lugar. E o Rei dos Reis, estendido com os seus apóstolos sobre montões de cânhamo a ser trabalhado, dorme cansado nesse pobre ambiente que é meio depósito, meio armazém e que fica atrás da casinha, e do qual se pode entrar por uma porta preta feito a alcatrão. Na cozinha também ela preta, com uma porta carunchada, corroída pela poeira e pela água salobra, e a fazem ficar de uma cor branco-cinzenta de pedra pomes, e que dá para a praça, onde se fabricam as cordas e de onde vêm os fedores do cânhamo e está nos tanques de maceração. O sol está batendo sobre a praça, não obstante os 4 enormes plátanos, 2 de um lado e 2 do outro da praça retangular, sob os quais estão os cabrestantes para torcer o cânhamo. Não sei se digo bem ao dar o nome do utensílio que é usado. Os homens recobertos com uma túnica reduzida justamente ao que é essencial para cobrir as partes que a decência exige cobertas, ensopados de suor como se estivessem por baixo de uma ducha, giram o seu cabrestante num movimento contínuo, como se estivessem cumprindo a condenação de uns galeotes. Não falam nada, a não ser para dizer as palavras indispensáveis que fazem parte do trabalho. Por isso, parando a chiadeira das rodas dos cabrestantes e a do cânhamo esticado, ao ser torcido, nenhum outro rumor se ouve na praça, em estranho contraste com o barulho dos outros lugares que ficam por perto da casa do cordoeiro. Por isso é surpreendente, e nem se poderia esperar por ela, esta exclamação de um dos cordeiros. Mulheres, a uma hora destas. Olhai, elas estão vindo justamente para cá. Estarão precisando de cordas para amarrar os maridos. Caçoa um jovem cordoeiro. Podem estar precisando de cânhamo para os seus serviços. Será? Logo do nosso, tão grosseiro, quando há quem lhe o pode fornecer já penteado? Mas o nosso custa menos, está vendo? Elas são pobres. Mas hebreias elas não são. Vede como o manto é diferente. Pode ser que não sejam hebreias. Há um pouco de tudo em Cesareia agora. Talvez estejam procurando o Rabi, pode ser que estejam doentes. Olha como estão todas cobertas, apesar deste calor todo. Contanto que não sejam leprosas, miséria sim, mas lepra não. E não a quero nem mesmo para resignar-me com Deus, diz o cordoeiro ao qual todos os outros obedecem.
Mas não ouve o que diz o mestre? É preciso aceitar tudo o que Deus nos manda. Ora, a lepra não nos é mandada por Deus, são os nossos pecados que atrasem, são os vícios e os contágios. As mulheres foram chegando por detrás das costas deles, não destes que estão falando e que se encontram no ponto mais longe da praça, mas daqueles que estão ao lado da casa e, portanto, os que estão mais perto para ir ao encontro deles, e uma delas se inclina para dizer alguma coisa a um dos cordoeiros que se vira espantado e fica como quem levou um susto. Nós vamos ouvir um pouco. Cobertos como estão, só me faltaria a lepra em casa, com todos aqueles filhos que eu tenho, diz o cordoeiro-chefe, fazendo parar o cabrestante e pondo-se a caminho. Os seus companheiros o acompanham. Simão, esta mulher quer alguma coisa, mas ela fala outra língua. Escuta um pouco, tu que já tiveste navegando, diz aquele ao qual a mulher se dirigiu. Que queres? Interroga rudemente o cordoeiro, procurando vê-la através do linho da cor escura caído sobre o rosto dela. Em um grego clássico, a mulher lhe responde: O rei de Israel, o mestre. Ah, compreendi, mas vocês são leprosas? Não. Quem me garante que não? Ele mesmo, pergunte a ele. O homem está hesitante, depois diz: Tá bem, eu vou fazer um ato de fé e Deus me protegerá. Vou chamá-lo, fica aí. As 4 mulheres não se movem e o grupo acinzentado e mudo delas é olhado com espanto por todos e até com evidente temor por todos os cordoeiros que se reuniram a alguns passos de distância. O homem vai até o armazém, toca em Jesus que está dormindo. Mestre, vem cá fora, estão te procurando. Jesus desperta e se levanta logo perguntando: Quem é? Não sei, são umas mulheres gregas todas cobertas. Dizem que não são leprosas e que tu me podes garantir que não são. Eu vou louco, disse Jesus amarrando as sandálias que ele havia tirado e ajustando a veste no alto do pescoço, colocando a cinta em que ele havia tirado, para estar mais livre durante o sono, e sai com o cordoeiro. As mulheres fazem um movimento como querendo ir ao encontro dele. Ficai aí, eu vos digo. A ela é o cordoeiro que fala. Ficai aí, eu vos digo, não quero que fiqueis caminhando por onde brincam os meus meninos. Primeiro eu quero que ele diga realmente se vocês estão sãos. As mulheres então ficam paradas. A mais alta, mas não aquela que falou por primeiro em grego, diz em voz baixa uma palavra. Jesus se vira para o cordoeiro. As mulheres ficam paradas, mas não Simão. Aí Jesus fala: Não, Simão, podes ficar sossegado, as mulheres são sadias e eu preciso ouvi-las em paz. Posso entrar na casa? Não, lá está a velha faladeira e curiosa, mais do que uma pega. Vai lá para o fundo, mestre, para debaixo da coberta dos tanques. Lá tens até um quartinho, lá estarás sozinho e em paz. Vinde, diz Jesus às mulheres. Com elas, ele vai para o fundo da praça, para debaixo do telheiro fedorento, indo para o quartinho estreito, como uma cela, onde estão as ferramentas quebradas, trapos, refugos de cânhamo, grandes teias de aranha e onde o cheiro dos tanques de maceração e de mofo fazem arder as gargantas, de tão penetrantes que são. Jesus, que está muito sério e pálido, esboça um leve sorriso e diz: Não é um lugar condizente para os vossos gostos, mas não há outro. Não olhamos para o lugar, mas estamos vendo quem está nele neste momento. Responde Plautina, levantando o véu e o manto, sendo imitada pelas outras que são Lídia, Valéria e a liberta Álpula, Domitila. Por isso eu deduzo que, apesar de tudo, vós me considerais ainda um justo. Mais do que um justo. E Cláudia está nos enviando justamente porque crê que és mais do que um justo. E não leva em conta as palavras que ouviu, mas ela quer de ti uma confirmação disso.
a fim de dar-te uma redobrada veneração. Ou afastar de mim, se eu lhe parecer como queiram pintar-me. Mas dizei-me que não há nada disso, tá? Eu não tenho pretensões humanas de jeito nenhum. O meu ministério, o meu desejo é todo e somente sobrenatural. Sempre eu quero, isto sim, reunir em um único reino todos os homens. Mas que é que eu quero dos homens? A carne e o sangue? Não. Isso eu deixo sempre de lado como matéria que está prestes a se decompor, como as caediças monarquias e os inseguros impérios. Eu quero reunir sobre o meu cetro somente os espíritos dos homens, os espíritos imortais que estão dentro deles, num reino imortal. Eu repudio qualquer outra versão sobre minha vontade, inventada seja por lá quem for, mais diferente desta, que é o espírito. E vos peço que creiam nisso, e digais àquela que vos manda que a verdade não tem mais do que uma só palavra. Teu apóstolo nos falava com esta mesma segurança. É um rapaz exaltado, e como tal deve ser ouvido. Mas ele te faz mal, repreende-o, mande-o embora. E a minha misericórdia, onde ficaria? Ele faz essas coisas por um amor errado, distorcido. Não devo eu ter pena dele também, como tenho de todos? Por isso, e que mudanças haveria se eu o mandasse embora? Ele faria um duplo mal a ele e a mim. Falando de Judas Iscariotes, tá? Então ele é para ti uma pesada esfera de ferro amarrado ao seu pé. Ele é para mim, sim, um infeliz, que eu preciso redimir. Laudina cai de joelhos, estendendo os braços e dizendo: Ah, grande mestre, maior do que todos os outros, como é fácil crer que és um santo quando se ouve o teu coração falando em tuas palavras. Como é fácil amar-te e acompanhar-te por causa desta verdade e caridade que é ainda maior do que a tua inteligência. Não é maior, mas para vós é mais compreensível. Para vós que tendes o entendimento impedido por muitos erros demais, e não sois generosos para despojá-lo de tudo a fim de acolherdes a verdade. Tens razão. És um adivinho e também um sábio. A sabedoria, sendo uma das formas de santidade, dá sempre uma luminosidade ao juízo, tanto sobre os acontecimentos passados ou presentes como a premonição dos acontecimentos futuros. Por isso é que os vossos profetas, porque eram santos, sim, Deus por isso se comunicava a eles, iluminando-os com grande amplitude. Eles eram santos porque eram de Israel? Eram santos porque eram de Israel e porque eram justos em suas ações, pois nem todo Israel é ou foi santo, mesmo sendo de Israel. Não é a pertinência casual a um povo ou a uma religião o que pode fazer santos. É a persistência, né? Também. Estas duas coisas podem ajudar muito a sê-lo, mas elas não são o fator absoluto da santidade. Qual é então esse fator absoluto da santidade? A vontade do homem. A vontade que conduz as ações do homem à santidade se for boa e ao pecado se for má. Então não está dito que os justos não haja também entre nós. Não está dito, pelo contrário, houve justos entre os vossos antepassados e certamente haverá também entre os vivos. Porque seria horrível demais que todo mundo pagão fosse de demônios. Aqueles entre vós que sentem atração para o bem, para a verdade e repugnância para o vício, que fogem das más ações que envilecem o homem. Podeis crer que já estão no caminho da justiça. Então, Cláudia, e vós também, perseverai. Mas se tivermos que morrer antes de nos termos convertido a ti, que nos teria adiantado termos sido virtuosas? Deus é justo sempre em seu julgamento, mas por que ficar procurando evasivas para não ir ao Deus verdadeiro? As três damas inclinam a cabeça. Silêncio. E depois a grande confissão será a que dará explicação de tantas crueldades e resistências romanas para com o cristianismo. Porque nos pareceria que ao fazê-lo estaríamos traindo a nossa pátria.
Mas ao contrário, serviríeis bem à pátria, fazendo-a moral e espiritualmente maior, porque se tornaria forte pela posse e a proteção de Deus, mais do que pelo seu exército e suas riquezas. Roma, a cidade mundial, a cidade da religião universal, pensai bem. Silêncio. Depois Lívia, curada, como uma chama, disse: Mestre, há o tempo em que te procurávamos até nas páginas do nosso Virgílio, porque para nós tem mais valor as profecias do que não conheceram a fé de Israel, dos que não conheceram a fé de Israel, do que as dos vossos profetas, nos quais podemos perceber a sugestão de crenças milenárias. E entre nós houve discussão sobre isso, confrontando os diversos que em todos os tempos, nações e religiões te pressentiram. Mas ninguém com mais exatidão te pressentiu do que o nosso Virgílio. Muito nós nos falamos naquele dia, até com Diomedes, o liberto grego, astrólogo tão admirado por Cláudia. Ele sustentava que aquilo aconteceu porque mais perto já estavam os tempos e os astros já o estavam anunciando com as suas conjunções. E em apoio de sua tese, ele aduzia o fato dos 3 sábios dos 3 países do Oriente que vieram para adorar o menino, provocar a matança da qual até Roma se horrorizou. Mas não ficamos convencidos com isso, porque por mais de 50 anos nenhum dos sábios de todo o mundo falou mais de ti pela voz dos astros, por mais que estivessem ainda bem perto da sua atual manifestação. Cláudia exclamou: precisamos do mestre, ele nos daria a palavra da verdade e saberíamos o lugar e o destino imortal do maior dos poetas, de nossos poetas. Não quererias falar-nos o que dizer a Cláudia sobre o Virgílio? Alguma coisa que nos fizesse entender que não estás irritado com ela, por causa da dúvida que teve a teu respeito. Eu compreendi a sua reação de romana, mas não conservei rancor, não, contra ela. Reafirmai-lhe isso, e ouvi vós. Virgílio foi grande, não somente como poeta, não é verdade? Ah, não, e também como homem. Em meio a uma sociedade já corrompida e viciada, ele foi luminoso em sua pureza espiritual. Ninguém pode dizer tê-lo visto como um luxurioso, amante de orgias e licenciosidades. Os seus escritos são castos. Não mais casto teve o coração. Mas mais casto ele ainda teve o coração, tanto assim que nos lugares onde ele morou por mais tempo, ele era chamado de a Virgenzinha, com escárnio por parte dos viciados e com veneração pelos bons. E então, na alma limpa de um homem casto, Deus não terá podido refletir si mesmo, e aquele homem fosse pagão? A virtude perfeita não terá amado o virtuoso? E se o amor e a vista da verdade lhe foram concedidos pela beleza pura do seu espírito, não poderá ter tido algum clarão de profecia? De profecia que outra coisa não é senão a verdade que se revela a quem merece conhecer a verdade. Como um prêmio e um estímulo para uma virtude sempre maior. Então ele te profetizou realmente? Tua mente inflamada de pureza e de gênio subiu para conhecer uma página que se refere a mim, e ele pôde ser chamado o poeta pagão e justo, um espírito profético e pré-cristão, como prêmio por sua virtude. Oh, o nosso Virgílio! E ele terá um prêmio? Eu disse, Deus é justo. Mas vós não imiteis o profeta parando em seu limite. Continuai, porque vós a verdade não se revelou. Porque para vós a verdade não se revelou por intuição como com ele, ou por partes, mas foi completa através de mim e falou diretamente a vocês. Obrigada, mestre. Nós vamos nos retirar. Cláudia nos disse que te perguntássemos se ela te pode ser útil em assuntos de moralidade. Diz Plautina sem dar a resposta sobre o principal. Eu vos disse que me perguntasseis se eu não sou um usurpador. Ó mestre, como é que sabes disso? Eu sou mais do que Virgílio e do que todos os profetas, eu sei de tudo. É verdade, tudo é verdade, podemos servir-te. Por mim, eu só tenho necessidade de fé e de amor, mas há uma criatura que está em grande perigo e que terá sua alma morta esta noite. Cláudia poderia salvá-la.
Aqui? Quem? Alma morta? É um dos vossos patrícios. Está dando uma ceia e... Ah, sim, Enio Cássio. Meu marido está convidado. Diz Lívia. Diz Lívia. E o meu também. E, na verdade, nós também estamos convidados, mas como Cláudia se abstém de ir, nós também nos absteremos. Tínhamos decidido retirar-nos logo depois da ceia, no caso em que tivéssemos ido. Porque as nossas ceias terminam em orgia e nós não podemos mais suportar. E com o desgosto de ver que nossos maridos não se preocupam com suas mulheres, deixamos que eles lá fiquem fazendo o que quiserem. Diz com severidade Valéria. Não é bem com desgosto, e é mais com a compaixão pela miséria moral deles. Jesus corrigindo. É difícil, mestre. Nós sabemos o que acontece lá dentro. Eu também sei de muitas coisas que acontecem nos corações. E apesar disso eu perdoo. Mas santo. Vós também deveis tornar-vos santas, porque assim eu desejo, e porque a isso vos impele a vossa vontade. Mestre. Sim, podeis dizer que sois felizes, como antes de me conhecerdes, felizes com aquela pobre e feia sensualidade de umas pagãs, que não sabem que são mais do que um pedaço de carne, vós que agora já conheceis um pouco o que é sabedoria? Não, mestre, nós o confessamos. Estamos descontentes, inquietas, como alguém que procura um tesouro e não encontra. E ele está diante de vocês. O que vos torna inquietas é o desejo que o vosso espírito tem da luz. E sentir-se ele mal, porque ficais tardando em dar o vosso espírito àquele que vos pede. Um silêncio. Depois Plautina, sem responder diretamente ao assunto, disse: Em que poderia fazer Cláudia? Salvar aquela criatura. Uma moça comprada para o prazer dos romanos. Uma virgem que amanhã não será mais. Mas se ele a comprou, ela lhe pertence, mestre. Ela não é um móvel para se comprar. Dentro da matéria há um espírito. Mestre, as nossas leis. Mulheres, qual é a lei maior? É a lei de Deus. Cláudia não vai à festa. Eu lhe digo que vá, mas eu vos digo que faleis assim a ela. O mestre, para ter certeza de que Cláudia não julga culpado, lhe pede que ajude a alma dessa moça. Nós o diremos, mas ela não poderá fazer nada. É uma escrava que foi comprada, um objeto que está à disposição do dono. O cristianismo ensinará que o escravo tem uma alma, como César tem, e melhor, na maior parte dos casos, e que a alma pertence a Deus, e a quem a corrompe é maldito. Jesus diz isso como quem tem autoridade. As mulheres percebem a autoridade e severidade de suas palavras e inclinam-se sem objetar-lhe nada. Põem de novo os mantos e os véus e dizem: Da nossa parte nós daremos o recado. Salve, mestre. Adeus. As mulheres saem para a praça, onde está fazendo muito calor, mas Plautina se vira e diz: Para todas as pessoas nós éramos mulheres gregas, entendes? Entendo, fica tranquila. Ide tranquilas. Jesus fica debaixo do pórtico, e elas lá se vão pelo caminho de onde vieram. Os cordoeiros estão voltando ao trabalho. Jesus, andando devagar, vai voltando ao depósito. Ele está pensativo. Não vai deitar-se de novo. Está agora sentado sobre um monte de cordas enroladas e está rezando insistentemente. Os 11 continuam a dormir em sono profundo. Assim vai passando o tempo, cerca de 1 hora. Depois o cordoeiro enfia a cabeça pela porta para dentro e faz sinal a Jesus para que venha até a porta. Aí fora está um escravo, ele quer te falar. O escravo é um mudo, númida, e está do lado de fora, na praça ainda ensolarada. Ele se inclina sem poder falar e entrega uma tabuleta encerada. Jesus lê e diz: Dirás que eu estarei esperando até o romper da aurora, entendeste? O homem faz sinal que sim com a cabeça e, para fazer compreender por que é que não fala, abre a boca mostrando a língua que foi cortada. Infeliz, diz Jesus acariciando. O escravo solta 2 lágrimas que lhe escorrem pelas faces escuras.
Pega aquela mão branca entre seus dedos pretos como os de um macaco dos grandes e passa sobre o seu rosto, a beija, a põe sobre o seu coração e depois se joga no chão. Pega o pé de Jesus e o põe sobre a cabeça. Toda esta linguagem de gestos é para dizer a Jesus o seu reconhecimento de adoração por aquele gesto de piedoso amor. E Jesus repete: infeliz. Mas não faz o gesto que cura. O escravo se levanta e quer receber de volta a tabuleta. Cláudia não quer deixar sinal de seu contato epistolar. Jesus sorri e entrega a tabuleta. O Numida parte e Jesus vai para perto do cordoeiro. Devo ficar aqui até a aurora, tu o permites? Tudo o que quiseres, sinto muito ser pobre. Eu gosto é que sejas honesto. Quem eram aquelas mulheres? Estrangeiras, necessitadas de conselho. São sadias? Como eu e tu. Ah, bem, eis os teus apóstolos. De fato, esfregando os olhos e espreguiçando-se ainda meio com sono, os 11 vão saindo do depósito e se dirigindo para o mestre. Mestre, será preciso cear se queres partir de tarde. Diz Pedro. Não parto mais enquanto não chegar a aurora. Por quê? Porque me pediram que eu espere, que eu faça assim. Mas por quê? Quem te pediu? Seria melhor caminhar de noite, a lua é nova. Espero salvar uma criatura. É preciso. E isso é mais luminoso do que a lua, e mais refrescante para mim do que os frescores da noite. Pedro o puxa para um lado. O que foi que te aconteceu? Viste tu as romanas? Com que disposição estão elas? São elas as que estão estão convertendo? Dize-o a mim. Jesus sorri. Se me deixas responder, eu te direi. Homem curiosíssimo. Eu vi as romanas. Elas caminham vagarosamente para a verdade. Muito devagar, né? Mas não voltam atrás. Graças a Deus, isto já é muito. E a respeito daquilo que falava Judas, que é que há? Que continuam a venerar-me como a um sábio. Mas e quanto a Judas, ele não está no meio disso? Elas vieram procurar a mim, não a Judas. Mas então, por que teve ele medo de encontrar-se com elas? Por que não queria que tu viesses a Cesareia? Simão, não é a primeira vez que Judas tem seus estranhos caprichos. Isto é verdade e esta noite as romanas vêm? Já vieram. Então, para que ficamos esperando a aurora? E por que és tão curioso, Simão? Mestre, se bom, dize-me tudo. Sim, para tirar-te a toda dúvida, ouviste tu também os discursos daqueles 3 romanos? Sim, imundos, uma peste, uns demônios. Mas que temos nós com eles? Compreende, as romanas vão a ceia, com certeza, e depois vêm pedir perdão por terem tomado parte nas imundícias das orgias. Eu me admiro de que tu ainda adiras a elas. Eu me admiro de que tu faças juízos assim temerários delas. Perdoa-me, mestre. Sim, mas fica sabendo que as romanas não vão a ceia e eu pedi a Cláudia que intervenha em favor daquela moça comprada. Oh! Mas Cláudia não pode fazer nada. A moça foi comprada pelo romano e ele tem todos os direitos sobre ela, mestre. Mas Cláudia pode muito sobre o romano. E ela me mandou dizer que eu espere até a aurora para partir. Não disse outra coisa. Estás contente? Sim, mestre, mas enquanto isso, tu não foste tomar repouso. Estás muito cansado. Eu vigiarei para que te deixe em paz. Vai dormir. E amorosamente tirânico puxa, o empurra e o obriga a ir estender-se de novo. E as horas passam, chega o pôr do sol, param os trabalhos e mais fortemente gritam os meninos pelas ruas e pracinhas. E as andorinhas no ar depois começam a descer as primeiras sombras. As andorinhas vão para os seus ninhos e os meninos para a cama. Os rumores vão cessando um por um, até que se fique ouvindo somente o barulho das pequenas ondas ao longo do canal, enxaguando-o e o rumor mais forte das grandes ondas que vêm estourar na praia. Fecham-se as casas, essas casas dos trabalhadores cansados, apagam-se as velas, as luzes e o repouso começa a fazer que todos fiquem cegos e mudos e ausentes. Levanta-se a lua e com a sua luz prateada adorna até o espelho sujo da pequena doca que agora ficou parecendo uma lâmina de prata. Os apóstolos estão de novo dormindo sobre o cânhamo.
Jesus, sentado sobre um dos cabrestantes parados, com as mãos no colo, reza, pensa e espera. Não tira o olhar da rua que vem da cidade. A lua vai sempre subindo, já está na perpendicular sobre sua cabeça. O mar está fazendo um barulho mais forte e o cone da lua, que mergulha em seu raio no mar, vai se tornando mais amplo, abarcando todo o espelho que está à frente de Jesus, indo atingir cada vez mais longe. Há aí uma estrada de luz que lá dos confins do mundo parece vir até Jesus. Sobe de novo pelo canal para ir terminar na bacia da doca. Uau, imagina essa visão, deve ser lindo isso aí. E por essa estrada vem vindo uma barca pequena, branca, e ela vem vindo sem deixar sinais de sua passagem no caminho aquoso que desaparece depois de sua passagem. Torna a subir pelo canal e chega à doca silenciosa e encosta. Para e três sombras descem dela. Um homem musculoso, uma mulher e uma frágil figurinha. E entre os dois, eles se dirigem para a casa do cordoeiro. Jesus se levanta e vai ao encontro deles. A paz esteja convosco. A quem estás procurando? A ti, mestre, diz Lídia, tirando o véu e chegando sozinha para a frente, e continua. Cláudia fez o que tu querias, porque era uma coisa justa e totalmente moral. Aquela é a mocinha, Valéria. Daqui a pouco a tomará como ama da pequena Fausta. Mas ela te pede que a tenhas contigo, por enquanto, antes de confiá-la à tua mãe, ou à mãe dos teus parentes. É pagã em tudo, e até mais do que pagã. O patrão que a criou só cultivou no espírito dela o nada absoluto. Não sabe nada de cultura nenhuma, nem de Olimpo, nem nenhuma outra cultura. Tem somente um terror louco dos homens, tadinha, porque a vida para ela se mostrou, se descobriu em toda a sua brutalidade de certo tempo para cá. Oh, que triste palavra! Já será tarde demais. Não materialmente não, mas ele a estava preparando para o seu, digamos, sacrilégio. E a moça se espantou. Cláudia teve que deixá-la durante toda a ceia, perto daquele sátiro, esperando para agir, quando o vinho tivesse tornado incapaz de refletir. Não é preciso que eu te faça lembrar que se o homem é sempre libidinoso em seus amores sensuais, ele o é em sumo grau quando está bêbado. Mas é somente aí que ele torna um objeto de ludíbrio, que pode ser seguro à força, e até roubado em seu tesouro. Cláudia se aproveitou disso. Ennio está desejando voltar para a Itália, da qual ele foi afastado por desfavor. Cláudia prometeu-lhe a volta, a troca da moça. E Ennio abocanhou a isca. Mas amanhã, quando não estiver mais bêbado, ele se irritará e a procurará para desfazer e fará um barulhão. É verdade que amanhã Cláudia terá meios para reduzi-lo ao silêncio. Violência não. Oh, não, violência, às vezes para um bom fim, é útil. Mas não será não usado. Somente Pilatos, ainda atordoado pelo muito vinho que terá bebido nesta tarde, assinará a ordem para que Ennio se vá apresentar a Roma. Ah, e no primeiro navio militar ele já partirá. Mas por enquanto é bom que a moça esteja em outro lugar, a fim de que Pilatos não se arrependa e revogue essa ordem. Ele é tão inconstante, e é bom que a moça se esqueça, se puder, das sujeiras humanas. Oh, mestre, nós fomos à ceia só para isso. Mas como é que nós podemos ir àquelas orgias até poucos meses atrás sem sentirmos náuseas delas? Nós fugimos para fora delas logo que conseguimos o que queríamos. Lá os nossos maridos ainda são êmulos dos animais. Que náusea, mestre! E nós devemos recebê-los depois disso tudo. Ai! Sede austeras e tende paciência. Com o exemplo, melhorarei seus maridos. Paula, não é possível. Tu sabes. Tu sabes. A mulher chora mais do que por desdém do que por dor. Jesus suspira. Lídia continua. Cláudia te manda dizer que fez isso para te mostrar que te venera, o único homem que merece veneração, e quer que eu te diga que te agradece por lhe teres ensinado o valor de uma alma e da pureza, e que ela se lembrará para sempre disso. Queres ver a moça? Sim, e o homem quem é? É o Numida mudo, do qual Cláudia se serve para as coisas mais secretas. Não existe perigo dele falar nada, porque ele não tem língua. Jesus repete como de tarde. Infeliz. Mas nem agora faz o milagre. Lídia vai tomar pela mão a moça e quase tem que arrastá-la
até em frente de Jesus. Ela explica: só sabe poucas palavras latinas, a moça, e menos ainda das judaicas. É uma pequena fera selvagem, mestre. É somente um objeto de prazer. E a moça ele diz. E a moça ele diz: não tenhas medo. Diz-lhe obrigada. Ela diz: obrigada. Foi ele que. Peraí. E a moça ela diz. Ah, tá.